lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 43 anos, o Partido dos Trabalhadores teve em sua base os movimentos sociais. Movimentos estes que trouxeram vitórias importantes para a população brasileira, como os direitos dos professores, das trabalhadoras domésticas e das pessoas LGBTQIA+. O Partido dos Trabalhadores é também o Partido das Trabalhadoras. No PT, mulheres sempre foram a essência do partido. Quando fundado em 1980, já tinha em sua base o combate à desigualdade de gênero, e isso só foi se comprovando com o passar do tempo. Em 1991, aprovou a cota de 30% para mulheres em sua direção, e foi o primeiro partido a ter paridade de gênero neste cargo. Tudo isso antes mesmo de virar lei. A primeira presidenta do Brasil é petista, Dilma Rousseff. A primeira senadora negra do país também é petista, Benedita da Silva. Também é do PT a primeira candidatura lésbica assumida. Virgínia Figueiredo se candidatou a um cargo eletivo no Rio de Janeiro ainda em 1996. Em 2020, o PT ampliou o número de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas eleitas. Em 2016, eram 519 mulheres. Já em 2020, passamos para 647. No Congresso Nacional, a bancada de deputadas aumentou em 20% nas eleições de 2022. É o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, há 43 anos lutando por uma política com paridade de gênero. Gleisi Hoffmann foi a primeira senadora da República eleita pelo Paraná com mais de 3 milhões de votos. Atualmente, ela exerce o mandato de deputada federal e de presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Nas eleições de 2022, ela foi reeleita deputada federal pelo seu estado, sendo a segunda mais votada. São as mulheres do PT fazendo a diferença. Eu sou Carol D'Artora, sou professora e deputada federal eleita pelo Estado do Paraná, primeira mulher negra eleita pelo Estado do Paraná. O Partido dos Trabalhadores é um partido brasileiro da classe operária brasileira, da classe trabalhadora. Então, a contribuição para a melhoria de condições de vida da classe trabalhadora brasileira passa inevitavelmente pela melhoria das condições de vida das mulheres trabalhadoras, que são a maior parte das eleitoras desse país. As mulheres são 52% das eleitoras desse país. E a classe trabalhadora é a maior parte desse país. Então, são coisas que estão imbricadas. Então, dentro dessa trajetória, dessa política em benefício da classe trabalhadora, a gente pode ressaltar, por exemplo, a lei, que foi da Benedita da Silva, uma mulher que me inspirou muito também na minha trajetória, de reconhecer o trabalho doméstico como trabalho, né? Infelizmente, a gente vem dessa realidade em que o trabalho sempre foi muito desvalorizado, especialmente a mão de obra negra e de mulheres negras. Tanto que mulheres negras ainda são a maior parte das trabalhadoras domésticas.
Olha, foi uma longa jornada das trabalhadoras domésticas, né? Difícil na sua luta, mas desde a Constituinte pelejando e vieram e conquistaram parte de direitos. Nós continuamos lutando e eu tive a honra de ser, depois de 20 anos, primeiro, colocamos na Constituição esses direitos que elas tinham, né? Direito de folga, trabalho, mas outros ficaram de fora. O que foi que aconteceu? Na verdade, 20 anos depois, eu, na Câmara, pego o projeto para relatar, né? Porque, apesar da Constituição brasileira já ter assegurado, quer dizer, o reconhecimento da trabalhadora doméstica, ainda faltava muita coisa, né? Ela precisava ter, a gente tinha que discutir das horas extras, a gente tinha que falar da folga semanal, né? Nós tivemos que fazer uma discussão de 13º, tudo isso, né? Então, elas tiveram a oportunidade de, no governo da Dilma, né, eu fui relatora e lá bateu-se o martelo, sancionou ali o direito das trabalhadoras domésticas. Então, esse tipo de política é a política do Partido dos Trabalhadores, é olhar para essa classe trabalhadora em toda a sua diversidade. E a classe trabalhadora brasileira é mulher, é negra e é pobre. Então, mais uma vez, né, esse partido que olha para essa diversidade da classe trabalhadora, entendendo que essa classe trabalhadora é composta por mulheres. E mulheres também precisam ser representadas, mulheres precisam ser representadas politicamente. É importante que a experiência e a trajetória de vida das mulheres seja contemplada dentro dos espaços institucionais, dentro dos parlamentos, para que a gente possa criar as soluções e as alternativas políticas para nossa... enfim, né, para combater essa desigualdade tão grande que a gente tem no nosso país. Então, a partir dessa perspectiva, o Partido dos Trabalhadores teve políticas internas de promover essa presença das mulheres, como, por exemplo, Secretaria de Mulheres dentro do partido, cota de mulheres, né, para que mulheres sejam candidatas. No meu estado, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores foi um dos poucos partidos que conseguiu realmente respeitar a cota de mulheres. Então, a partir dessas políticas de inclusão das mulheres, mesmo dentro da militância partidária, e isso é algo que o PT sempre trabalhou, a gente viu, enfim, claro que a gente ainda não tem o número de mulheres que a gente deveria ou que a gente gostaria, porque, mais uma vez, repito, somos 52% da população, então esse 52% tem que estar representado em todos os espaços, esse é o nosso objetivo, essa proporcionalidade que é justa, né? Mas isso é um desafio muito grande, mas o Partido dos Trabalhadores sempre teve esse olhar de promover políticas de inclusão, mesmo no interior do partido, como esse programa, né? Como o programa Elas por Elas. A gente passou realmente, né, esses anos de exclusão, de invisibilização, de retirada de uma caminhada que vinha sendo feita. Então, a gente teria por fazer uma continuidade. Essa continuidade foi interrompida por um governo absolutamente nefasto, que inclusive era nitidamente contrário a pauta das mulheres, a pauta da igualdade de gênero, fez coisas absolutamente desonestas, como, por exemplo, colocar no Ministério das Mulheres uma mulher que não representava as mulheres, muito pelo contrário, fazia uma política criminalizante das pautas feministas, que são muito importantes, como direitos sexuais e reprodutivos, igualdade, avanço, né, nisso que a gente considera que é a desigualdade que as mulheres sofrem. Então, a gente vinha numa caminhada de consolidar diversas políticas para as mulheres e aí a gente teve essa interrupção.
Então, eu acredito que o desafio que a gente tem agora é dar continuidade a esse legado, né? Como, por exemplo, a questão do trabalho doméstico, que é formalmente reconhecido, mas a gente passou, por exemplo, por reforma trabalhista, que fragilizou novamente os mecanismos de proteção ao trabalho que a gente tinha, e as primeiras impactadas são as mulheres. Então, a gente tem que dar essa continuidade, ter avanços e ter avanços em outras questões, porque cada vez mais a gente vai descobrindo as diversas camadas que compõem a desigualdade que se impõe para as mulheres, como, por exemplo, o fato das mulheres serem, em maioria, as responsáveis pelo cuidado na nossa sociedade. Então, a gente precisa avançar em mecanismos e em legislação, como, por exemplo, para fazer o Estado reconhecer, o Estado tem que reconhecer o cuidado como uma questão. Então, a gente precisa ter proteção ao idoso, por exemplo, porque geralmente são as mulheres em suas famílias que são responsáveis pelo cuidado dos idosos, pelo cuidado das crianças. A gente precisa avançar em coisas como, por exemplo, creche noturna. A gente tem mulheres que são mães, mulheres que estudam, mulheres que trabalham à noite e que não tem como deixar, né, seus filhos. Então, essas mulheres muitas vezes são excluídas do mercado de trabalho, são impedidas de estudar. Então a gente tem que o Estado tem que reconhecer que precisa ter política para a questão do cuidado. Esse é um desafio para mim, né? Isso é uma coisa da qual eu falo muito. E acredito que a gente também tem que vencer as duplas e triplas jornadas de trabalho. Mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho ainda sofrem com essas duplas e triplas jornadas, porque os homens ainda não se responsabilizam de forma igual com relação ao trabalho doméstico, com o trabalho na casa. Então, essas mulheres que são trabalhadoras ficam muito sobrecarregadas. Categorias majoritariamente femininas, como a educação, a saúde, eu sou da educação, sou professora, venho dessa realidade. Essas categorias, por serem categorias majoritariamente femininas, são as mais desvalorizadas. Não é à toa que a gente tem tanta dificuldade de promover salário digno para as trabalhadoras da educação. Isso fala ainda dessa visão da questão do cuidado ligado ao que é trabalho, né? Esse cuidado que é trabalho e que fica para cima das mulheres como uma imposição, como uma obrigação. Então, por exemplo, a educação, a escola, mulheres que trabalham em escola são vistas como pessoas que têm que fazer por vocação. Não, né? Trabalhar numa escola é trabalho, e esse trabalho precisa ser reconhecido e bem remunerado, e a carga de horário desse trabalho tem que ser digna. Então, esses são os desafios. Sou uma mulher petista, desde sempre, venho de uma família de militantes do PT, meus pais sempre foram eleitores do PT, fizeram campanha para parlamentares do PT, fizeram campanha para o Lula, eu cresci nessa lógica, então eu vejo o Partido dos Trabalhadores como esse partido que conseguiu dar essa representação para a população brasileira. Minha família, uma família preta do Paraná, de Curitiba, se viu representada no Partido dos Trabalhadores. E, para além disso, foi no Partido dos Trabalhadores onde eu vi uma mulher preta como eu, que já dei o exemplo aqui, Benedita da Silva, ser uma parlamentar fundamental para o Brasil. Então, eu me senti representada nela, ela inspirou minha trajetória. Então, esse partido, para além de ser esse partido que opera no combate à desigualdade gigantesca que a gente tem, é esse partido que também tem essa representação brilhante e linda. Não é à toa que estamos aí, que fomos vencedores nesse último período. Foi o partido que teve condições de mostrar para o Brasil que a gente pode avançar, que a gente pode vencer. Então, viva o PT, viva o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Oi, gente, eu sou a Cine Larra, militante pelos direitos humanos, né, petista e agora ocupando a Secretaria Nacional LGBTQIA+, do Ministério de Direitos Humanos do governo Lula. Ó, que coisa boa. E estou aqui para falar sobre mais esse aniversário do PT, que a gente festeja, né, esse ano tão especial para a gente, para ressaltar
a importância do PT na luta LGBTQIA+. Né? Se a gente for olhar para a história do movimento LGBTQIA+, e a história do PT, elas estão conectadas. Quantos grupos surgiram desses espaços de lutas petistas? Né? Quantos grupos que hoje promovem inclusão LGBTQIA+, quantas paradas, né, pelo Brasil afora surgiram em espaços de luta petista, né? Que nós ajudamos muito na organização desses espaços e dessas existências potentes de militância. E a gente foi seguindo fazendo isso. Quando o PT chega na Câmara com um número maior, é dentro dessas mandatas petistas que nós construímos as primeiras legislações para o LGBTQIA+, né? Que foram sendo conquistadas, algumas foram sendo aí derrotadas, mas partiu desses espaços. Na gestão pública também. Se a gente for olhar a gestão pública, desde as conferências, a ocupação da coordenação, das coordenações que surgiram no país afora, políticas públicas como Transcidadania, como processo transexualizador, como a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBTQIA+, e tantos outros programas específicos, planos estaduais, nascem das gestões petistas. Então, desde a composição da organização política, né, quanto do fazer legislativo, quanto do fazer de gestão, o PT sempre mostrou estar do lado dessa causa. Né? E a gente tem que seguir ampliando essa defesa. Porque essa sociedade patriarcal, né, essa polarização conservadora, a gente só vai conseguir diminuir isso quando a gente investe e a gente enfrenta debates tão importantes como debates de gênero e sexualidade. A gente segue contando com todo o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para a gente seguir ampliando essa luta e levar todas as nossas cores para a conquista, para a cidadania, para o acesso e para tudo o que a gente quer conquistar enquanto mudança paradigmática de uma sociedade. Contamos com vocês e parabéns e vida longa ao Partido dos Trabalhadores. O governo Lula, ele chega mostrando que ele vai fazer as ousadias necessárias, né, para que a gente consiga ter uma gestão ainda mais potente, né, no fazer político para o acesso às populações mais vulneráveis desse país. E ele faz isso construindo, né, o espaço máximo de gestão pública que a população LGBTQIA+ já conseguiu. Né? Primeiro, visibilizar todas as letrinhas, sem escondê-la. E segundo, ocupar uma Secretaria Nacional. Na burocracia, quanto mais espaço a gente tem, mais a gente articula políticas. Uma pauta como a LGBTQIA+, que precisa trabalhar interseccionalizada, quando a gente ganha uma Secretaria Nacional, no segundo escalão do governo, é o momento que a gente está chegando na mesa para conversar. A gente está chegando na mesa onde faz as decisões muito perto desse lugar. E a gente consegue pautar interseccionalmente, né, as demandas dessa população. Então, a gente já chega mostrando, né, que nós queremos isso. Nesses 43 anos do PT, a gente mostra a nossa maturidade. E a gente mostra que os últimos baques nos ensinaram muito. Né, e que a gente vai ousar com responsabilidade, mas ousar para fazer as inclusões necessárias. Bolsa Família. Lei das Domésticas. Lei Maria da Penha. Muito mais creches. Com o PT, a mulher está no centro das políticas públicas. No ano de 2005, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, foi transformado em Disque Denúncia. O programa foi criado para orientar a população feminina em situação de abusos e violência, sobretudo a respeito de direitos e serviços públicos. Em 2015, foi ampliado para atender brasileiras que moram fora do país. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. 43 anos construindo políticas públicas para as mulheres. E se você se inspira na luta política das petistas, não perca nossa programação, de segunda a sexta-feira, sempre às 16h. E ainda pode acessar todas as aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.